Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos para as nossas igrejas todos os domingos neste horário, a partir do nosso centro de comunicações, central de comunicações, aqui no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E antes de iniciarmos os nossos estudos hoje pela manhã, queremos compartilhar com os irmãos da presença aqui conosco dos nossos irmãos da região de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Os irmãos que estão aqui participaram hoje conosco da elaboração da Escola Bíblica Dominical. Então nós temos aqui irmãos, pastores daquela região de Ipatinga participando aqui conosco hoje pela manhã. Ficamos muito alegres com as suas presenças. Também dizer para os irmãos que foi realizado no último fim de semana um seminário no Manaim de Belo Horizonte, com a participação ali de 1.200 irmãos participando daquele seminário no Manaim ali de Belo Horizonte. Ficamos muito felizes com essa informação a respeito dos nossos irmãos daquela região de Minas Gerais, de Belo Horizonte e Minas Gerais. Também foi realizado um culto especial numa região de zona rural da cidade chamada de Amparo da Serra, em Minas Gerais, ali na área de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. E o culto foi realizado num sítio, onde ali se reuniram os irmãos e 32 visitantes. E naquela localidade ali, uma família, ao assistir ali à Escola Bíblica Dominical, esta família se definiu pelo Senhor. E os irmãos da igreja ali em Amparo da Serra, eles estão hoje assistindo conosco ao vivo a Escola Bíblica Dominical e nós saudamos esses nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também queremos deixar aqui uma saudação especial para os nossos irmãos ali de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, onde está acontecendo hoje um seminário ali em Itaperuna. E os irmãos, neste instante, estão participando
da Escola Bíblica Dominical. Está ali o pastor Joel, o pastor Everaldo, e nós saudamos também os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também foi realizado um seminário com as famílias no Manaim de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e os irmãos estão agora lá reunidos nesse seminário, assistindo ali a Escola Bíblica Dominical. Nós dirigimos também a esses nossos irmãos a nossa saudação com a paz do Senhor Jesus. Outra informação que nos alegra é que estão sendo realizados neste fim de semana algumas evangelizações no Rio de Janeiro, ali na Igreja da Gávea, no Rio de Janeiro. E estas evangelizações estão contando com o apoio de irmãos nossos aqui do estado do Espírito Santo, também de Brasília, do Vale do Paraíba, do estado de Minas Gerais e até irmãos de Aracaju também estão participando ali. Eles estão agora lá no Parque da Cidade, na comunidade chamada Comunidade da Rocinha, onde está ali sendo realizada a primeira Escola Bíblica Dominical, e os irmãos estão ali recebendo a transmissão agora pela manhã, ao vivo, via satélite, e nós saudamos também esses irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também temos a alegria de saudar também os nossos irmãos da Igreja do Catete, no Rio de Janeiro. Estão ali agora participando da Escola Bíblica Dominical, sempre participam da Escola Bíblica, pastor Arimateia, pastor Paulo Teixeira, amado Paulo Teixeira, o diácono Vander, também ali do Catete. Esses irmãos estão ali com a igreja, participando ao vivo conosco, e nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós iremos agora iniciar o estudo desta manhã, e esse estudo, naturalmente, ele vai transmitir um ensino para nós, hoje pela manhã, todo especial, e esse ensino está baseado na experiência lá do Velho Testamento de Neemias, no capítulo 4 do livro de Neemias. O pastor Gedeuti estará dando aqui uma introdução a respeito deste assunto, e as nossas perguntas estarão voltadas para o capítulo 4, do verso 17 ao verso 22. Irmãos, a paz do Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos informar os nossos irmãos que também tivemos uma videoconferência com um grupo de irmãos, você falou, pastores de Israel, 9 pastores de Israel. Nós temos um compromisso que poucos entendem, que poucos não alcançaram, não conseguiram alcançar. É que a obra do Espírito não é uma denominação religiosa. O nosso compromisso não é com uma denominação. Não é com o que um pastor resolve pregar e falar que não esteja no contexto doutrinário dela. A obra do Espírito é do Espírito. Não importa se o cidadão está nessa, naquela outra denominação, não importa. O que importa saber é se ele está obedecendo o mesmo Espírito, no mesmo chamado, no mesmo projeto, se é tudo aquilo que está à disposição do crente nesta hora. A obra do Espírito, ela não mede número de pessoas, nem organizações, nem fundamentos teológicos, estruturais, dogmáticos. A obra não é uma religião que está presa a um passado que não funciona mais, que não anda e que precisa de novidades todos os dias para atrair a sua clientela. Então, cada dia traz uma novidade. E a novidade, o pior, é que a novidade que está sendo trazida a cada dia é distanciamento do Evangelho. Quando falta a operação do Espírito, as pessoas querem carne. Então o líder está pronto para oferecer carne. Qual é o tipo de carne? Não, depende. Né? Então, carne está em todo canto, ela está exposta, né? Em todo canto, ela está exposta no açougue, né? Ela está exposta na praia, ela está exposta em qualquer lugar. Inclusive, né, até nos lugares onde as pessoas se enfeitam para ficar bonito. Isso não tem nada demais. Eu acho que cuidar, assim, um caco
cuidando do outro, raspa aqui, raspa ali, bota a sobrancelha, está tudo certo. É um caco cuidando de outro. Tá bom, não há problema nenhum nisso aí. Eu não vejo nenhum mal. Bota a sobrancelha, tem homens até fazendo sobrancelha aqui. Não, aí fora não tem problema nenhum. Mas dentro da obra é que não dá, né? Então, aquelas coisas que tem que estar definidas. Nós estamos muito definidos nisso. A nossa posição, ninguém é contra nada, nem contra ninguém, nem contra preferências, nada disso. Nós estamos lá. Mas o homem nesta obra, sejam genericamente, homem e mulher, tem um compromisso. Não é um compromisso com a igreja cristã Maranata. Você se veste assim porque você é da igreja Maranata. Não, ele se veste assim porque ele está de acordo com aquilo que o Espírito Santo está determinando para um corpo, para ele como corpo. Então ele sabe que a sua posição é de testemunho. Mas vamos lá. Hoje, chegamos aqui para uma reunião, para iniciar. Para o café, estávamos conversando. Eu me voltei para os Gilson, qual a mensagem que nós traríamos hoje? Vamos aqui, conversar aqui. Estamos no café ainda. E a conversa vai, a conversa vem. Então entrou o assunto daquilo que nós estamos hoje, pela primeira vez, inaugurando, que é um local de culto na comunidade da Rocinha. Muito bem, essa é a primeira coisa. Daí mais um pouco, então o pastor disse, você está lembrado daquela saudação que foi feita a um grupo, foi mandado para a África. Eles usaram aquilo, até hoje, passou a ser uma aula. Ah, que bom, então, conversamos ali, conversamos aqui. Descemos, temos um grupo aqui de Patinga, irmãos que estão passando por aqui, e consultamos o senhor, e o senhor mostrou que o assunto devia ser dirigido para esse grupo de irmãos que estão aí na comunidade da Rocinha. E eu quero dizer, com muita satisfação, de que esse ponto que poderá continuar ou não aí nesse local, nós não sabemos, não será retirado jamais. Se não tiver um local ali, a igreja vai manter um grupo evangelizando ali. Todo mundo pensa que as pessoas de nível social, conforme todo mundo qualifica, que não é o melhor, que não é de poder aquisitivo maior, então deve ficar nesses lugares mesmo. E nós não estamos achando isso, não. Nós estamos achando que podíamos trocar hoje. Aqueles que estão na comunidade da Rocinha bem podiam estar lá embaixo, na beira do mar, testemunhando de Jesus. Porque muitos que estão na beira do mar estão testemunhando da carne, do projeto deles, humano. Não querem saber de obra, nem sequer, de que a vinda de Jesus está próxima. Eles não aceitam isso, porque eles querem viver a vida deles. E não somente aqueles que estão na beira da praia, até os de Patinga e Fabriciano, que pensam que o mar está longe. E o mar está tão perto quanto os deles, lá de Copacabana, de Leblon, de Copacabana, de qualquer lugar. Lembrando que o nosso compromisso não está na beira da praia. No dia 31, andar em calçadão para ver o que o mundo tem para oferecer. E se misturar com eles e voltar para casa oprimido. Esse é o grande problema. E o pastor tem que ver isso. E nós estamos lutando por isso. Estamos dizendo isso com clareza e as pessoas não gostam da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos condenará. Esse é o evangelho que está aí. Quando você fala a verdade, as pessoas sabem tudo. Você vai pregar, eles já sabem tudo. Conhecem Bíblia, conhecem o Apocalipse, conhecem tudo. Só não obedecem. Só não tem compromisso com a fé. E a nossa preocupação, nós estamos falando isso aqui, porque o momento é de clareza. Não tem nada para ocultar. Sabem por quê? Porque os que sabem tudo não precisam de estar ouvindo o que estou ouvindo agora.
Nós estamos dizendo para aqueles que estão começando. E querem para os que estão começando? Vamos ao texto aqui. Faça favor de colocar o texto aqui. O tempo é de reconstrução. Vamos lá, o texto comigo. E disse eu, todos leiam, Neemias 4:19, desculpem, eu me interrompi aqui, mas vamos lá, texto, Neemias 4:19. Vamos ler comigo, todos, pronto? E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe. Meus irmãos, quem não entendeu a extensão desta obra, uma obra que está no mundo inteiro, o irmão perguntou, vou colocar que vinheta? Disse, não, você coloca giros pelo mundo. Nós temos a vinheta clássica nossa, coloca para ver se desperta, para lembrar os irmãos que estão sentados nos bancos, dizer que nós temos um compromisso com o mundo. Tivemos uma ceia a nível mundial, coisa que ninguém teve até hoje. No mundo, não existe essa história, e nós temos. Mostrei aos irmãos 9 pastores em Israel, interessadíssimos. Uma das grandes preocupações dos irmãos de Israel, lá, foi com o assunto que entrou, que foi de comunhão, mostrar o que é comunhão. Comunhão não é juntar um grupo de pessoas que pensam um monte de bobagem. Comunhão é aquilo que o Espírito Santo dita e que as pessoas atendem ao Espírito Santo. Se você atende o Espírito Santo e aquele atende o mesmo Espírito, então isso é comunhão. E só existe comunhão, só existiu depois do derramamento do Espírito. Após a ressurreição, que foi a glória de Jesus se manifesta na comunhão, nessa reunião. Então, hoje nós estamos nos dirigindo muito claramente para os nossos queridos irmãos que estão ali na comunidade da Rocinha. Essa foi a definição. Descemos, vamos perguntar. E o senhor disse, é isso mesmo. Então, havia um foco maior sobre a igreja reunida ali na Rocinha. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 3, pode ser 4, não importa. O grupo que está lá é um pouco maior, irmãos estão visitando, outros aí, mas a luz está acesa ali. A luz que está acesa não vai se apagar. Não precisamos de dinheiro. Os irmãos estão aí, nessa comunidade e têm condições até de que, se quiser contribuir, eles vão contribuir. Não estamos pedindo isso, nem faça isso. Você não precisa sair com dinheiro para trazer para dentro da igreja, não. Use seu dinheiro para comprar passagem, alimento, viva a sua vida. E faça tudo aquilo que o Espírito Santo determinar. Não precisamos dos seus recursos, que a obra é do Espírito Santo. Não temos nenhum apelo para você, nem para nenhum visitante. Venha despreocupado para a sua comunidade. Cuida desse. A hora, você que está aí, nos ouvindo, na Rocinha e no mundo inteiro, estamos falando para o mundo inteiro, para essa Rocinha que está no mundo todo, estamos falando para toda a Rocinha do mundo, com comandantes, generais, médicos, advogados, são todos da mesma Rocinha, juízes, são todos da mesma. Estamos falando para esse povo. Olha aqui, o tempo é qual? Tempo de reconstrução. Qual a situação que viveu Israel naquele tempo? Primeiro, Jerusalém abandonada. Os muros queimados a fogo. O povo que ficou praticamente mendigando lá dentro. Nada, não tinha produção, não tinha nada. Então, ninguém sabe de que eles viviam. Viviam ali de alguma coisa que conseguiam. E veio, da parte do Senhor, a ordem para reconstruir Jerusalém. Meus irmãos, observe, mas Jerusalém não era a cidade do Senhor? Era a cidade do Senhor. O Senhor tem colocado uma cidade à nossa disposição. É nossa. Ele nos colocou com todos os benefícios, como fez com Israel. Mas agora a cidade estava vazia,
assim, de crianças, de homens, de animais, abandonada. Aí você pergunta, mas Jerusalém era a cidade de Deus? Era Jerusalém. Então, Deus deu Jerusalém para que o povo o adorasse em Jerusalém. E se o povo não adorou até aqui, o Messias vai se assentar no trono lá em Jerusalém. O objetivo e o projeto está pronto. O homem é participante desse projeto ou não? Ele quer, sim. O que aconteceu com Israel? Perdeu a cidade. Por que perdeu a cidade? Se Jerusalém é para cultuar o Senhor, e eles trataram de outros assuntos, e falavam em Jerusalém, choravam a respeito de Jerusalém, e para os muros chorar, e à beira dos rios para chorar, com harpa, com tudo chorar, por causa de Jerusalém. Se não é para servir ao Senhor, para louvar o Senhor, para que Jerusalém? Se a obra não é do Espírito, para que você está nela? Você está nela? A obra é do Espírito. Então, para quê? Se não é do Espírito, não é. Para que ficar aqui? Não perca seu tempo. Vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Isso é claro. Aí o senhor está mandando o pessoal embora? Não estou mandando ninguém embora. Se desocupar não é nada mal. Aqueles que não querem, mas que estão prejudicando, aqueles que chegam no último dia do ano, onde tinha que desfechar o livro de Apocalipse, eles vão falar sobre Natal. Na escola bíblica, desliga o satélite para ele falar um monte de bobagem. Porque ele tem que viajar, porque ele tem que ver a sogra, porque tudo sei o quê. Olha aqui, viajar todo mundo pode. Agora, interromper aquilo que o Espírito Santo está determinando, jamais. Porque o fulano não gosta, vai embora. Tem aqueles que gostam. Batizamos há dias atrás 36 pessoas em determinado lugar. 18 só do satélite. Pessoas se convertendo no satélite. Esse grupo que ele citou agora, resultado do satélite. Todos os dias nós estamos resolvendo. Agora a igreja quer convidar para culto da noite, porque precisa de plateia. Não, precisa convidar. Mas convidar para quê? Para se converter? Se não quer seguir o caminho? Não, eu sou convertido. Eu sou da obra. Que obra de quê? Que obra é essa? Obra sem compromisso? Obra que fala mal daqueles que estão cuidando dela, daqueles que estão zelando. Tem ódio, desrespeito àquilo que é do Espírito. Não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas a pergunta está aqui. O texto, ele disse aos nobres, esta obra é para os nobres. É para aqueles que cuidam das coisas com seriedade, os magistrados. E o resto do povo, é o nosso povo. Essa obra não é para pastor que quer título e não quer ministério. Título todo mundo pode ter. Com a carteirinha você vai em qualquer lugar hoje e vende, compra até o título de pastor. O problema é ministério. Ministério é do Espírito Santo quando se realiza a obra que o Espírito Santo está determinando. Se eu estou chamado para esta obra e estou fazendo outra obra, é porque eu saí da obra para a qual fui chamado. Então eu não estou obrigando, ninguém está obrigado a fazer aquilo que o Espírito Santo está determinando. E hoje nós temos que entender isso. Estamos no primeiro dia do ano, primeira escola praticamente bíblica do ano. Estamos falando para os irmãos que estão na comunidade da Rocinha, especificamente. Meus irmãos, vocês que estão aí em cima, nessa parte mais difícil, onde tem que subir, né? Onde tem que passar por percalços, já estão habituados. E não é, quando falamos em comunidade da Rocinha, é lugar onde todo mundo, ninguém aí não serve, não é nada disso. A comunidade da Rocinha tem o mesmo número, o mesmo valor das almas que estão lá embaixo, na beira da praia. Daqueles que estão gastando aquilo que possuem, evidentemente. Mas, olhe, não é a condição social que estamos preocupados, não estamos preocupados com sua condição social. Você pode vir da forma como você vier, com respeito à casa do Senhor. O que importa é que você hoje entenda que você está num mundo onde os muros estão queimados.
onde a cidade, onde o lugar de adoração acabou. É só caos, é só conversa, onde você vai encontrar todos os obstáculos. E eu quero dizer isso para os irmãos que estão aí na Rocinha, e na Rocinha que está em todo mundo, dizer o seguinte, que Sanbalat e Tobias estão aí para impedir a obra. Eles não querem essa obra. E você vai ter que lutar por isso aí. O espaço é seu, a obra é sua, é do Espírito Santo, mas foi lhe dada para a glória e honra do nome do Senhor. Então, esse início agora é para que agora você responda alguns aspectos, algumas perguntas que estão aqui. Podíamos falar o resto do dia sobre isso, mas estamos nos situando. Deixamos de lado um pouco o Apocalipse, onde muitos aproveitaram, estão aproveitando e alguns saudosos já reclamaram. Como é? Vai continuar, precisamos. Outros já estão fartos. Vocês estão fartos, estão soberbos, já é isso mesmo. Sabem tudo, não é isso? É isso mesmo. Olha que não é assim não, hein? E interessante que os sabidos todos que eu tenho encontrado, eu faço uma pergunta, não responde uma. De todo o ano que foi dado, não responde uma pergunta, das mais simples que seja. Então, é um povo que sabe tudo, mas não sabe nada. Porque falta a eles a humildade, falta a eles o conhecimento, dobrar os joelhos, orar, buscar o Senhor e entender que o momento que estamos vivendo, profético, é um momento onde nós estamos sendo aquinhoados com uma obra que o Espírito Santo está realizando. Temos que aproveitar esse momento. Você pode ser chamado a qualquer instante. Ah, porque na Rocinha é perigoso. Não, perigo está em todo canto. Está mais perigoso viver na beira das praias, andando para baixo e para cima. Não somos contra mar nem contra praia, porque não existe pecado em mar, e nem praia, nem areia. O pecado está nas pessoas. E elas sabem se avaliar. Então, não é o assunto nosso aqui, mas nós queríamos que toda a comunidade da Rocinha descesse para tomar conta da orla. Dessa orla, desse mar que está agitado, que está acabando com as pessoas, afogando crianças, adolescentes, jovens, famílias inteiras estão sendo enterradas na lama do pecado, sem condições de sair. Chegou a hora. E eu vou fazer a pergunta agora. Leia, vou dar 3 minutos para que os irmãos leiam o texto de Neemias 4, de 17 a 22. Pronto? Não vou desligar, não. Neemias 4, de 17 a 22. Aí eu vou fazer 3 perguntinhas. Hoje é comigo a pergunta, não é com o Gilson, não. Gilson é muito bonzinho. Então, daí. Eu vou fazer as perguntas e tem uma que nem deu tempo de fazer lá, eu fiz aqui, passei aqui. Se o companheiro conseguir botar aí na tela, vai ser ótimo. Gilson, por favor, diz que você não via, mas sem você isso aqui não funciona, não. Por favor, leia com os irmãos aí, para dizer. 17 a 22. Vamos ler. Deixa eu ler de cá para lá. Ei, fica à vontade. Pronto. A casa é sua. Vamos ler então, irmãos. Simpatia, né? Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Verso 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Verso 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Verso 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 21.
Assim trabalhávamos na obra, e a metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. 22. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Amém. Pergunta? Isso. Vamos à primeira pergunta, né? Agora em cima. Vamos então agora às perguntas. Pois é com vocês. Então vamos à primeira pergunta, que foi elaborada para hoje. Então vamos lá, já acabamos de ler, né? A pergunta é a seguinte: lendo o texto de Neemias 4, agora o verso 19, o que significa a expressão estamos apartados uns dos outros? Cite duas palavras para definir profeticamente o texto. Então vamos ver agora duas palavras que definem. 1 minuto para os irmãos trabalharem em cima do verso 19. Amém? A igreja trabalhando. O que significa a expressão estamos apartados uns dos outros? Citando duas palavras para definir profeticamente o texto. Pronto? Vou mostrar lá uma resposta. Depois que tem a resposta. Amém, irmãos? Podemos ver a resposta agora? Isso. Então vamos à resposta. A palavra está aqui, ó. Faltou comunhão. Estamos apartados uns dos outros, ou seja, sem comunhão. Onde não há comunhão, não há corpo. Então estão aqui duas palavras que definem profeticamente aquela expressão estamos apartados uns dos outros. Faltou comunhão, faltou corpo, né, pastor Jesus? Não, e a mesma coisa. Faltou corpo. Também faltou comunhão. Não tem corpo, não tem comunhão. Não tem comunhão. Porque o corpo e a comunhão são dependentes do Espírito Santo. Projeto do Espírito Santo. A igreja no Velho Testamento, não é a igreja. No Velho Testamento não havia necessidade disso. Eram ritos, eram rituais, que eram seguidos. Era uma obediência à lei. Aqui não. A união era obedecer à lei, ao decálogo, Velho Testamento. Aqui não. Aqui era comunhão no Espírito. Quem determina a relação nossa para com Deus e nossa para com o nosso irmão, só existe corpo. A palavra corpo, profeticamente, só existe como igreja. No ministério de Jesus, ele era o corpo. Acabou. No ministério da igreja, que organiza isso, é o mesmo Senhor Jesus e o Espírito Santo operando nesse corpo. A vida de Jesus, que estava no corpo de Jesus, passou a fazer parte na vida da igreja como corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém? Vamos então à nossa segunda pergunta agora. Os irmãos vão observar a segunda pergunta. É uma sequência. O texto diz assim, a pergunta diz assim: qual o significado profético da expressão do som da buzina em Neemias 4, verso 20? Verso 20. E qual a pessoa da Trindade referida neste texto? Ou seja, a qual pessoa da Trindade esse texto está se referindo, o som da buzina? Vamos então, os irmãos trabalhando agora no verso 20. 1 minuto. 1 minuto para trabalhar no verso 20. Significado profético da expressão o som da buzina. Pessoal, aqui pode responder. Os irmãos que estão aqui também. Pode responder. Já tiverem está pronto, resposta. já tem a resposta, pode ficar de pé, voltado ali para... Amém. Isso. Ok, irmão? Pastor, não. Ah, irmã, tem certeza? Não. Não, lê no texto. Não, ninguém esteja... Nós estamos aqui. Ah, não há erro. Se errar, nós estamos aqui para ajudar no erro.
Amém. Pronto? Aqui ninguém sabe. Então vamos passar para os irmãos. Vamos dar a resposta, então? Nós aqui, nós Conferir sabíamos aqui. que os irmãos Eu lá, e Gilson, né? pronto, Vamos então a resposta. lá, Então está aqui. O som da buzina, irmãos, está relacionado ao toque da trombeta. Então aqui está o significado profético dessa expressão. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então o som da buzina está ligado ao momento que nós estamos vivenciando do toque da trombeta nesta última hora para a igreja. Muito bem. Foi só isso? Então disse o que foi mais? O que é que mais? Não, está tudo certo. Deixa eu tomar corrida. Tem mais alguma coisa para dizer? O som da trombeta ali é o quê? A voz do Espírito Santo. É profético. Estão falando aqui, Isso. Né? Sobre o aspecto profético. O pastor Gilson deixou para que o pastor que está lá, que sabe, ajude a igreja a discernir isso. É a voz do Espírito, o toque da trombeta. É o que nós estamos esperando. Não é só isso, porque o assunto aqui está relacionado com um ajuntamento. Nós estamos falando aqui de um tempo de reconstrução. Para reconstruir, tem que ouvir o toque da trombeta. Glória a Deus. Tem que estar ouvindo o que o Espírito está determinando. Não está ouvindo o que o Espírito Santo está determinando, não tem reconstrução, não tem união, não tem clamor, não tem nada. Glória a Deus. Acabou, está definido. Os irmãos de Patinho vão levar essa mensagem, cada um que está aqui vai pregar na sua igreja. Tem uma menina aqui de, eu acho, deve ter uns 13 anos ou 12, ela já... Tá. Carinha de criança. Tá, novinha. Pode gastar muito tempo. É aquela boba que eu vi ali há pouco. Vamos à terceira. Vamos à terceira, então. Nossa terceira pergunta para hoje. Continuando. Vamos à pergunta, comparando o texto de Neemias 4, 17 a 22, que foi lido, nós lemos juntos, situe a participação do cristianismo dos nossos dias. Qual é a participação do cristianismo dos nossos dias no contexto desta passagem de Neemias 4, 17 a 22? Agora é uma resposta que os irmãos produzirão na igreja, esta resposta. Comparando o texto de Neemias 4, 17 a 22, situar a participação do cristianismo dos nossos dias. Ou seja, como está o cristianismo dos nossos dias no contexto desta passagem, deste texto. Ajudando na resposta, nós estamos vendo um mundo, um cristianismo cujos muros desapareceram. Não há muros nesse cristianismo. O adversário tocou fogo nos muros e abriu Jerusalém para trazer o mundo e o pecado para dentro da igreja. Acabou. Essa é a situação. Há um cristianismo que abriu os muros, tocado a fogo, abandonado, e entrou o mundo dentro dela. Que mundo que entrou? A tristeza, o desalento, o abandono, a falta do alimento, a secura, falta de água, e a visão que se tem é de uma terra arrasada, onde se tocou fogo em tudo, nos muros. Não há mais condições de se recuperar isso. Neemias não tinha condições. E por isso ele diz assim, aí eu orei ao meu Senhor. Só existe uma situação agora. Ou nós vamos entender que temos uma responsabilidade, não como igreja cristã, mas como obra do Espírito de reconstruir os muros. E nós vamos falar sobre isso possivelmente nos próximos trabalhos. Como vamos reconstruir os muros? Então, anota aí, Justo. Como será a reconstrução dos muros? Isso. Nós vamos tratar disso. Aqueles que gostam de ler a palavra, vão ver como podemos reconstruir esses muros e de que forma você vai aplicar. Ninguém vai trazer resultados aqui que não vai botar em prática. Nós não queremos sabidos aqui, não. Nós queremos pessoas que dizem assim, olha aqui, nós vamos reconstruir desse jeito. Eu vou reconstruir com os meus irmãos.
Podemos continuar? O portão do dragão. Não, a porta vamos passar pelas diversas portas, a porta do monturo, a porta do dragão, 3 dias, né? 3 dias na cavalgadura, 3 dias por quê? Porque morte e ressurreição. Então, o homem só descobre se ele andar na morte e na ressurreição. Os 3 dias da cavalgadura. Não pode ele pisar no chão. Ele deixa que o Espírito nos leve. Porque os cardos, os espinhos, a secura, a poeira, os inimigos, você tem que estar muito bem preparado para ver essa situação. Não adianta você estar vendo, o mundo está assim, não, o problema está na sua casa. Há tempos atrás, a notícia, fulano de tal, um rapaz preparado, estudioso, primeiro lugar, o pastor não obedece. Resultado, está no mundo, foi para o mundo. Ateu, virou ateu. Porque ele tinha aulas para dar que o filho não aceitava. Deixou de assistir aquilo que ele precisava de assistir, que era sobre o momento que estamos vivendo, e passou a falar bobagem. É porque os profetas, porque os juízes foram de tanto a tanto. Os irmãos falando de tanto a tanto. Que igreja está atrás disso? E saber se tinha água, se não tinha água. Essas bobagens lá no Velho Testamento vai catar. Aí olha, ele é muito sabido, tem muita cultura. Para quê? Para quê? E a igreja vazia? Esse é o problema. Aí está. Aí pergunta, pastor, você sabia disso? Mais ou menos, mal ou menos. Então é isso aí. Nós não temos que agora ficar aqui perdendo tempo e sem fôlego para dizer aquilo que tem que ser dito à igreja. A igreja não pode ficar entendendo que está todo mundo salvo, está tudo bem, está tudo certo. Porque você deu dízimo. Não estamos interessados no seu dízimo, não. Porque eu sou doutor. Doutor de quê? Doutor de quê? Nós estamos atrás de doutor aqui? Você pode ser o que for. Aqui o seu valor está em obedecer a voz do Espírito Santo, só isso. E ser igual aos seus irmãos. Não estou fazendo favor a fulano, não precisa fazer favor a ninguém. Você cuida da sua vida. E nossa preocupação é essa. Nós estamos falando isso para ofender ninguém. Estamos falando isso para te salvar. Nossa preocupação é essa. Quem sabe que eu estou falando tanto que eu nem vou para o céu? Isso aí é talvez até, né? E você que não está satisfeito comigo, é você que vai. Eu fico porque estou dizendo a verdade, e você que não quer a verdade, você que vai para o céu. Que coisa boa, né? Eu não estou dizendo só a verdade, estou dizendo o que está na palavra. Olha aqui. Gilson, mais alguma coisa, meu filho? A resposta. A resposta. Então os irmãos vão ver agora o contexto que o cristianismo dos nossos dias está vivendo diante desse texto. Esse contexto está aqui no verso 19, que é entender que a obra é grande, é extensa. Esse cristianismo não está entendendo que a obra é grande, a obra é extensa e que nesse momento estão apartados uns dos outros, afastados, dispersos uns dos outros. Então o texto diz, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Cada um tem uma igrejinha. Eu sou da igreja tal. Pastor, você tem que mudar. Você tem que ir para a igreja tal. Não, a minha igreja é essa aqui. Não existe isso. Tem que tirar, tem que mudar. Ele envelheceu ali, está acabando com a igreja, tem que sair. Ele não é dono de quê? Nós tínhamos um pastor aqui, que foi um dos primeiros, a maior igreja, o senhor disse, tirar. Chamamos o companheiro, dentro de 3 dias você muda. Sabe para onde que ele foi? A igreja menor que tinha. Continuou na obra, servo. Foi para a igreja menor. Mas o que aconteceu? Não, o senhor revelou, acabou. Agora, camarada, não me tira, porque eu estou na coordenação, porque se me tirar da coordenação, eu vou morrer. Esse tipo de gente não pode ficar no nosso meio, não. Não deu conta, sai. Ele mesmo devia pedir para sair. Gilson, o que mais você tem, meu filho? Não, eu deixei uma pergunta que ninguém estava esperando. Falta aquela. Nós nos reunimos lá, mas não tivemos tempo, subimos aqui, data vênia, né? Pedindo desculpa aos irmãos que estavam lá conosco, fiz uma pergunta a mais. Temos um tempinho ainda, temos 5 minutos e dá tempo de perguntar aí. E os pastores ainda têm tempo de responder o resto. Vai lá, da pergunta. Identifique
no texto de Neemias, a Trindade. No texto de Neemias 4,18. Vamos lá? Vocês que estão aqui respondam logo. Neemias 4,18. Onde é que está a Trindade aqui? Se não tiver, tem 30 segundos para responder. Já dei tudo aqui, ó. Vamos lá. Comigo, então, vamos ver. Vamos ver se a Trindade está aqui. E os edificadores, cada um trazia a sua espada. Espada fala de quê? Espada? A palavra fala de quem? Do Pai. Então, Pai. Cingida aos lombos. Os lombos falam de quê? Corpo. E edificavam e tocavam. Trombeta fala de quê? O Espírito Santo, viu? Agora você acertou, hein? Então, primeiro, o Pai, a trombeta, o Espírito Santo, e Jesus está onde? Estava comigo. Estava com ele, com o Senhor. Jesus estava presente. Era comigo, era a figura de Neemias, que estava ali. Estava comigo. Quer dizer, com aquele que estava edificando os muros. Jesus. Amados, mais uma vez, a nossa alegria de cumprimentar os irmãos que estão lá na Rocinha, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e toda a Rocinha que está no mundo inteiro. Não temos catedrais, temos templos simples, singelos, da mesma forma, que o nosso templo não está baseado na construção de Fausto, de grandeza, de grandiosidade, para dizer que nós somos ricos, que tudo é ouro, que a presença de Deus tem que estar em cima do ouro. Nada disso. O ouro é a palavra aqui, ó. É o púlpito que é de ouro, é a palavra quando é trazida. Só vale ouro aqui quando é a palavra revelada. Portanto, Deus abençoe a todos, continue orando por nós. Saiu um WhatsApp aí, pedindo que orasse por ele. É isso mesmo, meu irmão veio falar, houve engano de nada. Ore mais. Agora é o pedido meu. Orai por nobis, né? Queridos, a todos, a paz do Senhor.